Graça e paz a todos os irmãos aqui da Igreja Brasil para Cristo, Jardim Vieira, também a todos os amigos que de alguma forma vão estar ouvindo esse devocional, mais um devocional que estamos gravando para que você, meu irmão, você, meu amigo, possa estar meditando na Palavra de Deus, amém? Eu quero já pedir para que você abra sua Bíblia, ou mesmo no seu celular, se você quiser ler, em Josué. Josué é um dos livros do Velho Testamento, está logo depois do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e depois vem Josué. Josué no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Então a palavra diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela nem te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Então essa palavra a Josué, que foi, na verdade, um substituto de Moisés, como a própria palavra começou a dizer, ele estava com uma missão muito grande, de continuar conduzindo o povo de Israel naquele tempo. Povo esse que já tinha passado por várias provações, e também deixado Moisés muitas vezes no estreito com relação à dúvida quanto à incredulidade. Se você deve lembrar no texto bíblico, no livro do Êxodo, capítulo 15, onde Moisés estava em frente ao Mar Vermelho para que o povo pudesse atravessar, porque o exército de Faraó estava atrás do povo de Israel. Então, do lado direito, rocha, do lado esquerdo, rocha, atrás o exército, querendo pegar novamente o povo para a escravidão, e à frente o grande Mar Vermelho. E Moisés, então, orou ao Senhor e bateu com o cajado nas águas e o mar se abriu para que o povo pudesse passar. Veja que nesse momento, antes disso acontecer, o povo murmurou, o povo reclamou. Então Moisés já tinha passado vamos dizer assim, um estreito muito grande, uma luta muito grande com o povo de Israel naquele tempo. E depois disso Moisés acabou sendo recolhido. Ele morreu e Deus o levou, Tanto é que historicamente não se acha o corpo de Moisés. Mas Moisés precisava encerrar ali, na verdade, a sua missão. E Josué foi escolhido para continuar aquela missão de levar o povo de Israel para a terra prometida. E já no primeiro desafio ele teve o Rio Jordão para que o povo pudesse atravessar. Uma outra situação em que as pessoas, o povo, precisava confiar naquele que Deus enviou, ou seja, na palavra do Senhor, na palavra de Deus. E Josué, lógico, ele teve dúvidas, ele por um momento foi fraco naquilo que ele
a missão a qual foi dada para ele, naquilo que ele foi designado, e é lógico, ele teve medo muitas vezes, não é? Por isso que essa palavra de encorajamento veio para Josué, dizendo para ele se esforçar, somente se esforçar, né? Mas veja que no decorrer do texto nós lemos algumas coisas onde Deus fala com Josué que ele deve meditar na palavra dia e noite. Ele não deve olhar nem para a direita e nem para a esquerda. E quando nós olhamos nesse texto e a ordenança de Deus para a vida de Josué, nós também podemos lembrar que na nossa vida é assim. Deus fala conosco através da sua palavra, nos dá as orientações, que são espirituais, é verdade, mas nós precisamos cumprir, para que a nossa vida também, nessa terra, a nossa vida material, aquilo que nós conquistamos fisicamente, intelectualmente, também vá de uma maneira correta. Então, quando Deus fala de meditar na palavra, de fazer a vontade dEle, é de nós termos uma vida cristã. E uma vida cristã exige de nós uma renúncia das coisas que existem no mundo. Um pouco complicado de entender isso, né? De amar o próximo, de viver, né, mais ajudando, de viver mais servindo. E isso muitas vezes para nós é um pouquinho complicado. Servir pessoas que nós julgamos não merecer. Servir pessoas que para nós não estão dentro do nosso meio social. Isso tudo mexe com a gente, mexe com a nossa cabeça. Nos divide muitas vezes, né? Nessa semana que se passou, tivemos, como sempre, um tema polêmico, né? Diante ainda de tudo aquilo que nós estamos passando, né? Estamos vivendo com esse vírus que parece que não acaba nunca, não é verdade? Ainda temos situações, né, de polêmicas que não deveriam ir para a atmosfera, né, que vão, né, sobre determinados assuntos que são realmente difíceis. No caso, foi o assunto aborto, né? E o assunto aborto foi tomado forma, né, e não deveria, né? Porque uma criança foi estrupada e todos se ligaram e a criança ficou grávida, mas todos se ligaram na gravidez daquela criança e se esqueceram do mal que ela sofreu. Isso tudo significa que o amor das pessoas estão se esfriando com relação ao outro ser humano, não é? Elas estão pensando realmente nas condições, nas situações, e não estão pensando no ser humano propriamente dito. Porque se pensassem, olhariam mais para a menina, né, com um olhar de amor, e não a chamariam de assassina. Mesmo porque essa criança não tinha poder de decisão, é uma criança que gera outra criança. Não tem como ela ser acusada. Inverteram-se os papéis. O verdadeiro assassino, né, ficou à solta. Muitos até querendo que ele fosse o pai mesmo, né, sem cabimento nenhum. E enquanto isso, a criança foi chamada de assassina. Inverteram-se verdadeiramente os papéis aí e ficou um negócio muito complicado, porque existiam nesse meio muitos cristãos, ou pelo menos pessoas que se dizem cristãs, né, envolvidas. Isso não é nada bom, irmãos, porque isso foge totalmente daquilo que Deus chamou as pessoas. Sem citar, né, a palavra aborto, né, o nome aborto. Porque as pessoas, não, mas está escrito na Bíblia que o aborto é pecado, e aí se fecham nisso, né, para verdadeiramente julgar as outras pessoas. E isso é o pior dos pecados, é pior do que o aborto, quando nós julgamos e chamamos as outras pessoas por aquilo que elas não são. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Deus nos chamou para uma vida cristã, e nessa vida cristã nós temos que ser verdadeiramente a luz e o sal do mundo. Não podemos deixar brechas, não podemos ficar nos expondo com situações, com temas críticos, sem sabermos direito dos assuntos, não é? Não cabe a nós. Então, nossa reflexão é sobre tudo aquilo que Deus falou com Josué, sobre a sua missão, né, que foi dado também para nós. Meditarmos na palavra e cumprirmos aquilo que Ele nos chamou. Temos que ter coragem, mas a coragem aí é de fazer o bem, é de amar o próximo, é de ajudar o próximo, é de lutar por uma sociedade melhor, mas não com armas físicas, não com a nossa falsa ideologia,
Não com nada disso. Isso não vai resolver o problema do mundo. Nós temos que ajudar as pessoas na origem. Faça um papel ajudando as pessoas, seja qual for, orientando as pessoas. Uma orientação espiritual no lugar que você está, com seus parentes, né, com aqueles que estão próximos de você. Leia a palavra de Deus e medite nela, né, dia e noite. Mas não desvie o seu olhar da palavra de Deus. Não mistura os temas polêmicos, como política, como aborto, como homossexualismo, como as drogas, como seja lá o que for, dos temas que são realmente crônicos no nosso mundo, e fala assim, não, mas eu tenho que ter um posicionamento. Então, o seu posicionamento, meu querido e minha querida, meu irmão, minha irmã, tem que ser o posicionamento de amor, sempre, né? Independente do que, porque foi por amor que Jesus deu a vida por você. Foi por amor que Ele, com as suas mazelas, com os seus pecados, com as coisas mais erradas que você tinha, Jesus te resgatou do lodo, do lamaçal do pecado. Foi isso que Jesus fez na minha vida também. E foi por amor. Não foi olhando se você era um assassino, olhando se você era um ladrão, olhando se você era um mentiroso, né? Um viciado. Ele não olhou nada disso. Ele olhou simplesmente para você e enxergou como um filho de Deus, uma criatura de Deus que precisava ser transformada e mudada. E Ele nos deu uma nova oportunidade. E é esse mesmo olhar que nós temos que ter para o ser humano. Olhar de amor, olhar de misericórdia, sempre e jamais, né, colocar pessoas que são vítimas, ainda invertendo papéis, chamando de assassinos. Jamais devemos fazer isso, porque vamos estar destruindo uma vida que não pode ser destruída. Amém? Então, tome cuidado. Como cristão, se posicione. Posicione sim, você precisa se posicionar. É a hora de nós nos posicionarmos, mas como cristãos que amamos os outros como a nós mesmos. É esse o nosso posicionamento, sempre. E não ficarmos dando ênfase para ideologias e nem para as pessoas que se dizem cristãs. Nós temos que dar um basta nisso. Não dê ênfase. Não use as redes sociais para dar ênfase para as pessoas que não sabem o que falam, que não estudam nenhum assunto e querem saber de alguma coisa e jogam a palavra de Deus como substituição a tudo que existe no mundo. Não é, irmãos. A palavra de Deus é espiritual. Nós somos convencidos pelo Espírito de Deus. O pecador, o assassino, ele só é salvo quando verdadeiramente o Espírito de Deus o convence daquilo, ele se arrepende profundamente e começa a ter uma vida diferenciada, uma vida mudada, uma vida transformada. Amém? Josué foi chamado para uma vida transformada. Josué precisava ser transformado por Deus. E Deus falou diretamente com ele. E ele foi um grande líder que levou o povo a conquistar a terra prometida, a entrar na terra prometida, a cumprir a missão, a terminar a missão que Moisés iniciou. Amém? Que você possa ser um Josué, que você possa ser um Paulo, amém? Onde leva a palavra de amor, um discipulado das outras pessoas e não destrói famílias e não destrói os seres humanos com aquilo que você acha que é certo. Cumpra aquilo que Deus tem chamado para você através da palavra dele. Amém? Em nome de Jesus, é esse devocional que eu espero que você medite. Não fique naquilo que eu estou dizendo, porque eu também não sou absolutamente ninguém, não sou dono da verdade. Eu estou dizendo aquilo que a palavra nos ensina. Então medite nela de dia e de noite. Em nome de Jesus. Vamos orar, amém? Por essa menina que está passando momentos de dificuldade. Vamos orar também pelo estrupador, né, que sabe lá como foi criado e o pensamento que tem nessa sociedade que está sendo esmagada, né, por ideologias. Mas vamos orar para que ele se arrependa, mas pague o preço que tenha que pagar. Amém? Nós precisamos orar por todas as pessoas, mas precisamos que elas aprendam o que é certo e o que é errado. Então vamos fazer uma oração nesse momento. Eu quero clamar pela igreja, o Brasil para Cristo aqui do Jardim Vieira, e pela sua vida, meu amigo, minha amiga, que está ouvindo, que está prestando atenção no que diz a palavra, para que o seu lar continue sendo abençoado, para que a sua vida continue sendo realmente uma vida vitoriosa, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Deus de poder e Deus de glórias, chegamos, Senhor, mais uma vez, Pai, diante, Senhor, da Tua presença, clamando, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor. Nós precisamos, Senhor, nós dependemos de Ti,
Pai, nada, Senhor, que nós façamos, sim, Senhor, sem a Tua direção, pode dar certo, porque verdadeiramente somos frustrados em tudo aquilo que fazemos sem pedir, Senhor, sem a Tua orientação, sem estar, Senhor, procurando a Tua orientação, sem estar focado, Senhor, naquilo que o Senhor, aleluia, tem para nós, que é o melhor. Nos ensina, Pai, a estarmos no centro da Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a nos posicionarmos diante dessa geração que é corrompida, é verdade, mas uma geração que pode mudar a circunstância, que pode mudar, Senhor, e mudar para melhor. Esse Brasil, Senhor, esse país que tanto, Senhor, tem falado, Pai, de temas de ajuda, de realmente de solidariedade, mas que pouco se tem feito, Pai, para que isso se conclua verdadeiramente. Nos ajuda, Pai, me ajuda, Senhor. Eu preciso tanto de Ti, Senhor, para fazer um pouco que seja, Pai. Para fazer, Senhor, aleluias, verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a vida da minha família. Coloco nas Tuas mãos, Senhor, nesse momento, a vida da minha família, Pai. Tudo que o Senhor me concedeu a ter, Pai, que não é, eu sei, não é nada meu, mas eu coloco nas Tuas mãos, porque se não tenho sido, Senhor, um bom mordomo, Pai, daquilo que o Senhor tem me dado, que o Senhor possa me ensinar a cada dia, Deus. Mas eu procuro, Senhor, fazer aquilo que o Senhor tem. Então me ajuda, Senhor, a melhorar a cada dia. Ajuda também o meu irmão, a minha irmã, que está ouvindo, Senhor, a melhorar a cada dia, Pai. Que eles tenham, Senhor, a Tua bênção nas suas casas. Sim, Papai, que a Tua bênção seja realmente, Pai, alcançada através das vidas deles, em nome de Jesus. E que eles mostrem, Senhor, a face cristã uns para os outros, em nome de Jesus. Que nós venhamos aprender, Senhor, a suportar uns aos outros e orar uns pelos outros. Em nome do Senhor Jesus, é a minha oração, Pai, e o meu agradecimento sobre tudo que o Senhor é e que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Glória.